A tua profissão está em perigo de ser extinta. A inteligência artificial vai ter impacto na tua vida pessoal e profissional. A inteligência artificial é uma ameaça ou oportunidade para os humanos. Como te distinguires no fascinante mundo da inteligência artificial? Olá, o meu nome é Miguel Goto, sou estratega digital com inteligência artificial e ajudo negócios a atrair, conquistar e fidelizar clientes com estratégia humana, inteligência artificial e automação digital. Hoje tenho comigo o Duarte Carvalho, que é consultor na Deloitte e está a escrever uma tese sobre o impacto da inteligência artificial nas futuras competências dos consultores. E esta conversa, em estilo de podcast, é uma conversa amigável, tem como principal objetivo ajudar os profissionais das diversas áreas a adaptarem-se à inteligência artificial. Especificamente, naturalmente, que é o interesse da tese do Duarte, a questão dos consultores. Olá, Duarte. Começo por te agradecer o convite para te ajudar na tese sobre inteligência artificial, que é um tema que eu estou absolutamente fascinado, e peço que faças uma pequena apresentação tua. Olá, Miguel. Obrigado também pela oportunidade de responder aqui a algumas questões sobre esse impacto da inteligência artificial na consultoria. De facto, comecei a trabalhar na área da consultoria enquanto estava a desenvolver a minha tese, e o tema desta tese surge pela crescente evolução da inteligência artificial e nas mudanças significativas nos vários setores, incluindo o da consultoria. A inteligência artificial é aqui uma das várias invenções que tem mudado a forma como tudo tem funcionado, não é? Ao garantir aqui as novas oportunidades e desafios, e acho que é importante reavaliar as competências dos profissionais de forma a estas continuarem importantes. E na área da consultoria, neste mundo onde a capacidade de adaptação e o conhecimento especializado dos consultores, acho que a sinergia entre a inteligência artificial e os consultores está destinada a mudar as competências necessárias para o sucesso neste setor. E sinto que é necessário compreender como é que as futuras competências dos mesmos serão impactadas pela inteligência artificial à medida que esta se torna mais intrínseca nos diferentes processos de consultoria. Sim, é isso mesmo. Aliás, devo dizer que a tua tese está muito à frente e garantidamente vai ajudar muitas pessoas, e inclusive vai servir de base até mesmo para trabalhos futuros. Porquê? Porque este é um debate que vai ter que ser feito em todas as profissões, sem uma única exceção. Eu não conheço nenhuma única profissão que não tenha que ter obrigatoriamente este debate de se reinventar e se posicionar perante aquilo que é a inteligência artificial. Claro. E então, tens aí questões? Tenho aqui algumas questões, e eu acho que podemos começar então aqui pela principal, não é? Que é qual é que é o impacto da inteligência artificial na consultoria? Sim. Eu antes gostaria também de enquadrar, e vou depois responder a essa questão, naquilo que é a tecnologia da inteligência artificial. Ou seja, esta tecnologia é absolutamente diferente de todas as outras que nós conhecemos até hoje. E porquê? Porque é uma tecnologia que se desenvolve por ela própria. Até hoje, todas as tecnologias que nós tivemos, elas foram-se desenvolvendo através da aprendizagem do ser humano. Ou seja, ao longo das competências de aprendizagem, dos experimentos e dos resultados que o ser humano foi tendo das diversas tecnologias, houve, portanto, o seu desenvolvimento, mas sempre dependente dos humanos. Esta tecnologia da inteligência artificial é totalmente distinta, porque ela aprende por si só, ela desenvolve-se por si só, ou seja, autodesenvolve-se, e cresce mais rapidamente daquilo que é a capacidade humana. Então nós temos neste momento uma linha vertical, absolutamente vertical, de desenvolvimento em todas as áreas, porque isto depois o ser humano o que vai fazer é pegar na inteligência artificial, dar-lhe aprendizagem e desenvolver todas as áreas que vão influenciar e muito aquilo que é a sociedade em que nós vivemos hoje. Então, neste momento, porque é que se fala tanto de inteligência artificial? A inteligência artificial já segundo relatos, vem lá desde 1960, com os primeiros experimentos, assim, uma coisa bastante longínqua.
Mas, de qualquer forma, ela massificou-se, ou se quisermos, popularizou-se, exatamente no final de 2022, lá em novembro, quando o ChatGPT foi lançado. O que é que o ChatGPT fez enquanto chatbot? Portanto, nós podemos escrever e ele responde com uma linguagem muito humanizada. Isto massificou e com uma linguagem tão simples e com tanta informação em tão pouco tempo que fez com que depois em janeiro de 23, portanto 3 meses depois de ter sido lançado, GPT, enquanto software de consumo, portanto software em que as pessoas podem utilizar, foi o que teve o crescimento mais rápido na história e alcançou os 100 milhões de utilizadores assim num ápice de poucos meses. Isto faz com que as pessoas também estejam despertas para a inteligência artificial, por um lado, e por outro lado, despertou também o próprio desenvolvimento da inteligência artificial, ou seja, esta linha vertical tem a ver, quanto mais pessoas utilizarem, enquanto mais dados forem inseridos, mais a inteligência artificial se vai desenvolver por ela própria, também com a ajuda do próprio ser humano. O ChatGPT faz parte da OpenAI. A OpenAI depois teve uma valorização de mercado, logo nos primeiros meses, que alcançou os 30 mil milhões de dólares. É algo que nós estamos a falar assim, e estamos a falar de uma empresa sem fins lucrativos, onde depois a Microsoft também, em determinado momento, participou ou participa, enfim, tem aqui uma linha muito íntima, muito próxima com a OpenAI. Bom, depois, o ponto desta tecnologia, como é que nós nos desenvolvemos? Até porque tem havido muitos relatos, muitos testemunhos de pessoas que o ChatGPT não responde aquilo que eu quero, ou então põe-se ali a divagar e depois eu faço muitas perguntas e ele não responde, anda por ali, depois inclusive já ouvi, inclusive para trabalhos académicos, eu ponho-me ali a escrever e o tempo que eu demorei para que ele me desse a resposta que eu pretendia seria o tempo de eu próprio fazer por mim em termos de pesquisa, de análise. Bom, porquê é que isto acontece, Eduardo? Isto acontece porque a inteligência artificial tem linguagem própria e é preciso saber comunicar com ela. E essa linguagem está definida como prompt engineer, inclusive uma das profissões que vai ser muito procurada no mercado. Isto em termos de profissionais específicos que sabem comunicar com a inteligência artificial, que depois alimenta os respectivos prompts, os respectivos comandos para as diversas aplicações que nós usamos. Por outro lado, para quem quer ir mais a fundo, e fazer aplicações personalizadas, tem que saber pelo menos um pouco do prompt engineer, que agora está-se a identificar, está-se a chegar à conclusão que se falar em linguagem Markdown, que é uma linguagem muito simplificada, consegue-se obter melhores resultados através de plataformas como o ChatGPT. E tudo isto é muito interessante para aquilo que vem aí a seguir, inclusive, tudo tem a ver com a profissão consultor e todas as profissões que nós temos atualmente na sociedade. Porque, no fundo, tudo se vai traduzir a como nós vamos saber ou não comunicar com a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial atua com base na informação e dados inseridos e depois responde com base em padrões, ou factos, portanto, documentais, ou então como padrão. Padrões de linguagem, padrões de respostas, padrões de resultados, enfim. E é por aí que a inteligência artificial se vai desenvolvendo. Aplicações práticas, só para nós termos aqui uma ideia que o futuro não é amanhã, o futuro já chegou e que eu diria que a esmagadora maioria da população mundial está no passado. Porque quem ainda rejeita a inteligência artificial, quem ainda ignora a inteligência artificial e quem ainda tem um pensamento muito simplificado, que é, eu vou ao ChatGPT e ele dá uma resposta que quer e já está resolvido o meu problema, mentira. Está puramente a enganar-se. Porquê? Inclusive, também já há estudos académicos que dizem que o cérebro humano tende a ser eliminado. Ou seja, tende a reduzir. Ou seja, nós tendemos a deixar de pensar. Porquê? Porque a inteligência artificial vem nos resolver tudo. Ela é que vai pensar por nós. E nós vamos aceitar de bom grado a resposta delas. Olha, este é o erro número 1 para o fim
e que vai contribuir para o fim da humanidade. É muito simples. Então, onde é que se coloca aqui o humano e a inteligência artificial? O humano vai ter o papel de aproveitar aquilo que a inteligência artificial nos dá, em vários exemplos, eu vou falar aqui vários deles, e depois beneficiar da inteligência artificial, mas beneficiar no sentido empírico, em que nós temos que ser criativos, temos que ser pensadores e temos que utilizar a nossa inteligência a nosso favor, ao serviço da humanidade, mas com a ferramenta da inteligência artificial. E isso é totalmente diferente do que utilizar simplesmente as ferramentas e já está. Porque se nós vamos por essa tendência, como por exemplo muitas pessoas, hoje temos o Microsoft Copilot, que nos faz tudo, o Excel, mais um bocadinho, nós pomos lá o número que queremos e ele faz a fórmula toda, dá os resultados, faz os gráficos e dá o resultado. Pronto, e nós, porreiro, já está feito o nosso trabalho, hoje foi bem descansadinho. Qual é a pergunta que vem a seguir, Duarte? A pergunta que vem a seguir, e que as pessoas ainda não perceberam é, ok, caramba, o Excel fez tudo sozinho, o que é que eu estou aqui a fazer? E esse é que é o grande problema, na verdade, que é realmente quais é que serão as novas oportunidades com a incorporação da inteligência artificial, não é? E como é que nós nos devemos comportar perante a inteligência artificial, que é uma questão bem mais profunda e tem a ver com a nossa psicologia. Bom, mas eu vou aplicar aqui dar aqui mais alguns exemplos para ir um pouco mais fundo, que é para depois conseguirmos ser mais assertivos em relação àquilo que é consultoria. Então, exemplos. Na medicina, os médicos do futuro, que já existem hoje, vão deixar de ser médicos como nós os conhecemos. Vão deixar de fazer perguntas ao paciente, vão deixar de nos ouvir a respiração, vão deixar de ver a garganta, vão deixar de receitar medicamentos, vão deixar de fazer tudo isso. O médico do futuro, que hoje já existe, inclusive já houve várias cirurgias bastante complexas, com a inteligência artificial, com as respectivas, aplicado nas respectivas máquinas, porque outra coisa é, a inteligência artificial não é só fictícia em aplicações de software, é também aplicada em robôs e em máquinas. E também já vou dar aqui alguns exemplos. Bom, mas em relação ao médico, o médico é o estratega, o médico é o que comanda, o médico é o que verifica se a inteligência artificial, no caso de uma operação, está a fazer bem ou não, e está a fazer de acordo com aquilo que se pretende. E estamos a falar de cirurgias de alta precisão em que o ser humano tem dificuldade em as fazer. E que, por essa dificuldade, também vem aí muitas complexidades em termos de erros. Bom, a verdade é que todos os resultados até hoje, em termos de medicina, são muito, muito positivos. Isto ao nível da medicina curativa, de operações, em que o médico é quem orienta, é quem define a estratégia, é quem pede à inteligência artificial para dar um determinado resultado. Isto vai ser exatamente o mesmo aplicado a todas as profissões, inclusive à de consultor. Por outro lado, na medicina, temos também a componente preventiva, que é muito interessante. Já existe o denominado chip, porque, na minha opinião, é aquilo que vai depois justificar o momento em que a população vai ser incorporada com um chip, portanto, vai ser a questão da prevenção, sim, e as doenças, e etc., que é absolutamente fabuloso. E já há também estudos efetivos que a inteligência artificial, com o tal chip, já consegue identificar cancro antes mesmo de ele se formar cancro, através de padrões. Isto é absolutamente fabuloso. E tudo isto depois associamos àquilo que é blockchain. Neste momento está associado ao Bitcoin, mas não falando de criptomoedas, mas falando da tecnologia blockchain, que é uma rede onde se registram dados e que depois esses dados não podem ser alterados. Ora, esses dados vão ser utilizados e interpretados pela inteligência artificial para tirar exatamente as conclusões. No caso da medicina é absolutamente fantástico e já existem alguns estados nos Estados Unidos e também na China, pelo que sei. Ao dia de hoje, tudo isto ainda é muito nublado, portanto não existem fontes oficiais, mas supostamente é isto que está a acontecer, em que o bebê nasce e imediatamente entra todo o registro de saúde na blockchain. O que é que isto faz? Que ao longo da sua vida, tudo o que aconteça,
que tenha intervenção médica vai ser registada nessa blockchain. Fabuloso. Vai ser que depois a inteligência artificial vai dar a resposta, portanto nós não precisamos consultar um médico, simplesmente carregamos no botão e já temos ali o resultado, que é que nós precisamos ou não de fazer, inclusive do ponto de vista preventivo. Atenção, deixa de comer isto ou deixa de ter aquele tipo de vida, porque se continuares assim, tendes a ter um cancro em determinado lugar. Isto é absolutamente inacreditável, mas é a realidade. Realidade e está próxima. E dentro desta realidade, eu estava a falar há pouco do tal chip, o chip depois vai servir para muitas coisas, entre os quais a economia, como a conhecemos, também vai ser alterada. E aqui entra outro dos pontos que é diretamente, que influencia diretamente a questão do papel do consultor nas empresas, que é tudo vai ser informatizado, porque este dinheiro papel vai deixar de existir. Aliás, eu ouvia, inclusive, na semana passada, que a União Europeia está a preparar para acabar em negócios em dinheiro. Portanto, muito em breve também vão acabar estas transações em dinheiro das pessoas individuais e tudo fica registado. E ao ser registado é tudo automatizado. Ao ser automatizado, os dados estão lá. E é isto que nós estamos a fazer, coleta de dados. Então, o papel do consultor e nós, enquanto indivíduos, qual é que é? Analisar esses dados e saber como é que nós vamos aproveitar tantos dados em tempo real, que é outra questão que também vamos aprofundar aqui para o papel do consultor, que é não ter um papel analítico, mas um papel preditivo, ou seja, vai conseguir, preditivo do ponto de vista, consegue prever a tendência dos resultados e definir estratégias para que se possam obter resultados em termos de empresa. Este é um ponto fundamental. E isto vem com o tal dinheiro digital. Aliás, a Estónia, um dos países mais desenvolvidos da Europa em termos de tecnologia, a contabilidade é toda automatizada. Portanto, o papel do contabilista basicamente é verificar se aquilo está tudo nas contas certas. Porque é a contabilidade em tempo real. Não há cá papéis para a frente, papéis para trás, e não há balancete daqui um dia vou ver. Não. O balancete, os dados da empresa estão em tempo real. E a partir daí o consultor entra exatamente aqui, atenção, a tendência dos resultados em tempo real são estes, vamos lá fazer estas estratégias para obter os resultados que a empresa pretende, de acordo com as métricas que forem definidas pela própria empresa. Claro. Faz sentido, Eduardo? Faz sentido, faz claro sentido. E então, e face a estas oportunidades, de que maneira é que os perfis dos consultores estão a ser alterados? Ainda antes de chegar aí, mais exemplos também profundos. A questão da construção. Havia também há muito pouco tempo as tais máquinas de impressão 3D. Ora, as maquininhas de impressão 3D já fizeram qualquer coisa como uma casa de 2 andares. Nós estamos a falar, vamos imprimir uma moradia de 2 andares. O que é que isto significa? Um braço robótico, com toda a programação e inteligência artificial, fez a casa, construiu a casa sozinho, em formato de impressora, que é a tal impressora 3D. Isto é surreal. E eu pergunto, para onde é que vai o arquiteto? Para onde é que vai o engenheiro, o empreiteiro e toda aquela gente? Não precisa. Isto já é o presente, não é o futuro. E isto influencia depois nas empresas. E nós sabemos que a dinâmica da economia atual são exatamente empresas de construção, que vão ter que ser alteradas. Portanto, vão substituir a estas impressões 3D. Bom, depois, avatares com IA é outra coisa que cada vez mais nós vamos ter disponível. E estes avatares com IA, inclusive em Espanha também, notícias recentes, é muito interessante acompanhar as notícias da evolução. Uma televisão espanhola, um canal, não sei especificar qual, já contratou, entre aspas, a maior influencer em Espanha, que é 100% digital. Ou seja, é alguém inventado em termos digitais, que tem um grande sucesso em termos de Instagram e TikTok, e que agora foi contratada para fazer um programa na televisão. Absurdamente surreal. Surreal. E estamos no início. As pessoas estão a achar piada. Inclusive nos Estados Unidos existe um avatar, que é influencer, que já tem 1,5 milhão de seguidores. Mais ainda, em Espanha, a influencer que eu estava a dizer tem 200 e tal mil ou 500 mil, não sei precisar, seguidores,
E por cada post de publicidade já fatura mais de 1.000 euros. Estamos a falar a avatar, não estamos a falar de humano. Né? Portanto, significa que as pessoas estão a seguir com naturalidade o avatar como se fossem seres humanos. Isto é muito profundo, muito profundo. Hoje é muita piada. Amanhã deixou de haver seres humanos, é só avatares. Atenção para onde é que nós estamos a atender. Depois, as vozes clonadas. Hoje estamos a ter aqui uma conversa. No futuro não vamos precisar. Ou seja, eu tenho a minha inteligência artificial, pode ser o meu assistente de inteligência artificial, o meu GPT, que também já vamos falar nisso, que está devidamente com o meu pensamento, com a minha estrutura de pensar, e depois vai articular com uma voz clonada e vai falar exatamente como se fosse eu a falar. Isto já é possível hoje. Atenção. Amanhã vai ser tudo assim. Portanto, estamos a entender. Outro ponto muito interessante a propósito disto. Música. A música feita por inteligência artificial tem um sucesso fantástico, está muito bem construída e dá para todos os gostos. É feita à medida e ainda pode ser personalizada. Se tu quiseres um tom mais grave e eu gostar da mesma música, mas com mais agudo, ela vai fazer e nós os dois vamos ficar contentes. Qual é o artista que faz isso? Por fim, vídeos e livros. Era isso que eu te ia perguntar, Miguel. Qual é que é o teu futuro no YouTube? Como é que vai ser? É estratégia. Primeiro, eu ainda nem sequer tenho um presente no YouTube, mas o futuro do YouTube, e para quem é influencer hoje em dia, basicamente, nesta primeira fase, e isto já acontece hoje, os influencers passaram a ser figuras. Ou seja, eles estão a ler um script que não foram eles que fizeram, foi a inteligência artificial. Este é um primeiro ponto. Os livros e os e-books já são feitos por inteligência artificial. Portanto, quem dá o nome já é fictício. Portanto, este já é o presente e vai tender para o futuro. Então, quando as plataformas dizem, mas atenção, vamos distinguir o que é inteligência artificial e aquilo que é humano, é falso. Aliás, pode ser numa primeira fase só para não assustar as pessoas, mas depois isso não vai deixar, porque isto vai ser o normal. Inclusive, a inteligência artificial, mais uma vez voltando a consultor. E-mails, quem é que vai responder? Inteligência artificial, o Copilot já faz isto, outras aplicações já fazem isso. Recebes um e-mail e a inteligência artificial é que vai responder por ti. E se quiseres, ela envia por ti. Tu nem sequer vais saber que recebeste um e-mail e o que respondeste. Claro. E a pergunta é, qual é o teu papel? Mais uma vez, não é? Isto já acontece hoje, atenção. Isto não é para amanhã, isto já acontece hoje. Então, indo aqui um pouco mais específico, ainda aquilo que é consultoria. Nós vamos ter um chip. E esse chip, inicialmente vai ser provavelmente no polegar, é o que se fala, ou aqui no pulso, que isso também já existe. E que vai evoluir para termos um tal chip no cérebro. Também já existe. Temos o projeto piloto do Elon Musk, ainda não percebi porque é que ele está tão avançado em relação a toda a humanidade, e é ele que está a levar isto. Inclusive, ele fez parte, ele foi um dos fundadores da OpenAI lá em 2015, salvo erro. Portanto, este homem está absolutamente à frente de tudo o que é geração humana. E o chip humano, o chip no cérebro, os últimos testes fazem com que uma pessoa sentada, e foi um primeiro voluntário que é paraplégico, olhar para o computador a jogar xadrez, e ele, com o seu olhar, mexe as peças. Isto é surreal. A jogar xadrez só com o olhar no computador. É facto. Portanto, isto é absolutamente surreal. Depois temos a inteligência artificial com os robôs, que está muito desenvolvido. Os robôs hoje em dia já dão cambalhotas para trás. Tem um nível de precisão muito grande. Tem uma velocidade que já ultrapassaram o velocista mais rápido humano. Já conseguiram bater esse recorde. Ou seja, eles já têm um grande nível de precisão. Muito em breve vão fazer tudo o que um ser humano consegue fazer. Aquilo que nós pensávamos, o robô não consegue fazer isto, vai passar a fazer. Inclusive diz-se que a China
está a montar exércitos militares robôs. Portanto, é para nós vermos. Depois, automóveis, comboios, aviões, tudo em piloto automático. Também já temos e vamos ter ainda mais. Para não acontecer como houve aqui um voo há pouco tempo, em que o piloto e o copiloto adormeceram e desviaram da rota. Pronto, isso vai deixar de acontecer. Eventualmente confiaram lá no piloto automático que se desviou da rota. Portanto, é esta a tendência. Então, qual é o papel do ser humano, não é? Depois, quem vão ser os consultores diferenciados? Quem vão ser as pessoas que melhor se adaptarão? Exatamente quem dominar a engenharia do prompt engineer, portanto, a comunicação com a inteligência artificial, que ao comunicar mais assertivamente com a inteligência artificial, vai fazer com que tenha o resultado pretendido mais rápido e de forma mais eficiente, e a partir daí vai ter melhores respostas. Ok? Fala-se também, e inclusive surgiu uma startup nos Estados Unidos, muito interessante, que tem um objetivo muito interessante. O objetivo é ajudar a educar, a criar, a formar 1 bilhão de novos programadores. A pergunta, vamos ter que ser todos nós programadores? Não necessariamente, mas garantidamente vamos ter que saber comunicar com as inteligências artificiais. Caso contrário, vamos ser peões. Não há como. Um consultor, este é um item obrigatório, porque ao lidar com empresas, as empresas querem resultados. O consultor tem por obrigação dar esses resultados. No caso é a análise dos dados que depois implicam determinados resultados, que é para definir a estratégia. E se não souberem comunicar assertivamente com a inteligência artificial, vão ficar para trás, porque vão ficar dependentes simplesmente da inteligência artificial. E se ficarem dependentes da máquina, eu pergunto, para que é que o empresário precisa do consultor? Não precisa. Porque para isso ele também clica no botão e vai ter os mesmos resultados do consultor. Então o consultor tem que saber comunicar para ter resultados mais eficientes, mais precisos e mais personalizados de acordo com aquilo que é a necessidade do empresário. E a partir daí poder intervir e ajudar a uma melhor estratégia do empresário. Por outro lado, também temos aqui a automação digital, que é, no fundo, temos a automação sem código, que também veio massificar, qualquer um de nós tem acesso a essa automação, inclusive as pequenas empresas, que facilitam em muito e que tiram também a necessidade dos tais programadores no sentido tradicional que nós os conhecemos. Eles também vão ter que se reinventar, porque eu hoje, se quiser criar qualquer programa em linguagem Python, eu não preciso de programador e eu não percebo nada dessa linguagem. Eu vou, uma inteligência artificial, ele vai me dar o programa todo e os passos que eu tenho que fazer. E eu vou executar simplesmente. É assim que nós estamos. Já não precisamos de... Aliás, nós basicamente não precisamos de ninguém. Não, vamos tender para não precisar de ninguém. Então, ponto fundamental para o consultor. Saber comunicar assertivamente com a inteligência artificial para ter respostas que o comum não tem. Seja comum um empresário, seja comum consultor. Ok? E depois, associar isto a processos de automação. O que é a automação sem código? É a comunicação entre ferramentas de dados para que se consigam compilar dados de diversas ferramentas para ter uma base de dados maior e depois, a partir daí, interpretá-los. Ok? Ok. Sim. Depois, a consultoria é particularmente afetada devido exatamente a esta especificidade dos dados e da decisão que está incluída. Ou seja, se nós temos muitos dados e qualquer um pode ter esses dados, é preciso tomar uma decisão. O consultor já não precisa de ir atrás dos dados. Eu estive presente em várias consultorias de várias grandes empresas e aquilo era recolher os dados, eram horas e horas a analisar documentos, e mais este documento, e mais aquele, e porque é que é isto? Isso vai deixar de existir. Toda a informação vai ser automatizada, vai ser informatizada. Então, os dados já lá estão. O trabalho de consultor não é esse. O trabalho de consultor será outro. Será ajudar na decisão e na estratégia. E será na forma como compilar esses dados para ir de encontro àquilo que é a necessidade do cliente, a empresa. Ok?
Sim, Depois, nesse caso, os consultores acabam por ser mais. Não precisam ter tanto impacto na análise de dados, mas sim na criação de valor, não é? O valor acrescentado, não na parte desta análise dos dados, porque isso a inteligência artificial consegue fazer, mas acabam por ser mais libertados para a parte de acrescentar valor em outras tarefas. Pronto, eu acho que correto, mas atenção, que nessa primeira parte da análise de dados vai ser muito importante, vai ter um papel muito importante. Aonde é em que dados, quais os dados e de que forma esses dados devem ser tratados. Isto é muito importante. Porquê? Porque daí vem a resposta. Não é? sim, E é, quanto mais assertiva for essa resposta, por isso eu estava a dizer que é muito importante saber comunicar com a inteligência artificial. Primeiro, saber o que é, portanto, ter um pensamento estratégico, saber o que é que se pretende, que é para depois saber comunicar com a inteligência artificial para que ela compile os dados para dar aquele determinado resultado de análise, ok? ok. Depois, a quantidade de dados que as empresas geram vai ser cada vez maior e em tempo real, que é outro ponto muito importante. Ou seja, esta questão de só ir lá uma vez por trimestre ou uma vez por ano, isso vai deixar de fazer sentido, porque não vamos dizer, em meados do ano seguinte, que eu vou tomar uma estratégia com base nos dados do ano anterior. Já foi ultrapassado. Isso Vai já não acontecer existe, sempre ou que vai deixar de existir muito em breve. Depois, a inteligência artificial permite processar muitos dados, como eu disse, a uma grande velocidade, e essa velocidade basicamente é em tempo real. E este é um ponto muito importante. Porquê? Porque a partir daqui vêm conclusões que são absolutamente relevantes para a tomada de decisão em tempo real. E essa decisão em tempo real são naquelas famosas reuniões mensais de administração, por exemplo, ou de direção, em que já vão ter conteúdo efetivo e real para falar e não trabalhar com base em achómetros ou em dados que estão completamente ultrapassados. claro. Isto é muito, muito importante. Depois, a inteligência artificial também é feita com algoritmos avançados que têm uma aprendizagem, é aquilo que nós falamos, o learn machine ou a aprendizagem da máquina. Isto é absolutamente fundamental, que é, à medida que nós vamos retirando de determinada forma os dados, a máquina, a inteligência artificial, vai aprendendo que nós queremos daquela forma e vai nos entregando da forma como nós a educamos, conforme nós treinamos. Isto também é muito, muito relevante, ok? Por último, aqui a questão do papel nas decisões estratégicas, que esta é uma forte vertente que o consultor se vai posicionar, que é, por um lado, vai haver uma grande economia de tempo e de recursos, né, nesta compilação de dados e também na primeira parte da análise de dados. Isto vai permitir que os consultores se concentrem efetivamente em problemas mais complexos e depois poderem prestar o seu serviço com soluções mais personalizadas, portanto, já não é aquela, tudo que é do nicho, sei lá, da construção é igual, é copy-paste. Não é. Porquê? Porque cada empresa vai ter os seus próprios dados. Então vai ter resultados diferentes. Então a solução vai ter que ser personalizada. E cada vez mais as empresas vão querer essa personalização. Ok? Isto é também outro ponto que muda completamente o paradigma de fazer negócios. Bom, Miguel. Eduardo, E agora aqui tenho aqui outras questões tu que tinhas é. falado das oportunidades criadas pela inteligência artificial, não é? Sim, sim. De facto é que É, de maneira que os perfis estão a ser alterados. ok. Bom, por um lado, o histórico de dados vai permitir que se façam modelos preditivos. E o que é isto do modelo preditivo? É, com determinados dados, qual é a tendência da empresa? Ou seja, se a empresa continuar conforme teve no último ano, daqui a 6 meses, onde é que ela estará? Exatamente com o mesmo comportamento. Isto é que é ser preditivo. Mas ser preditivo de uma forma com dados em tempo real, em que depois Claro. vão sendo atualizados ao longo do tempo. E depois vai havendo ou não desvios com base nessa linha preditiva. Isso por um lado. Por outro lado, definir assertivamente estratégias com base nesses dados em tempo real. Portanto, eu acredito que um consultor
deixe de ser aquela figura que aparece de vez em quando e passa a ser parte integrante de uma mesma estratégia por essa interpretação de dados. E este é um ponto muito interessante que encaixa exatamente no perfil do futuro consultor, que nem todos têm, porque nós sabemos que atualmente a maior parte dos consultores tem, e corrijo-me se eu estiver errado, tem um perfil mais analítico, correto? Sim, completamente, sim. Esse é um perfil que vai alterar, porque a análise pela análise já não vai fazer nada. O que interessa é ter um foco muito mais na estratégia de resultados para a empresa específica. Portanto, eventualmente, vai haver uma especialidade de um consultor em determinado nicho para ele conseguir perceber as tendências de mercado daquele nicho de mercado, que é para depois adaptar os resultados personalizados de uma qualquer empresa àquele nicho específico. Portanto, eu penso que vai andar muito por aí a análise de perfil. Depois, nós temos também outro ponto fundamental, que é como é que se apresentam esses dados e esses resultados. E nós temos que a própria inteligência artificial produz os gráficos e também produz mapas mentais. E os mapas mentais são fundamentais para qualquer pessoa que não esteja integrada com toda aquela informação a entender melhor. E nós sabemos que aqueles relatórios que são feitos hoje pelas empresas de consultoria, com dezenas, não, provavelmente não existe nenhum relatório de dezenas, é centenas de páginas, todas bonitinhas, todas muito bem fundamentadas, texto atrás de texto, provavelmente não existe um único gestor que leia aquilo tudo. Provavelmente. E depois, mesmo que leia, vai chegar ao final, ok, qual é a minha conclusão? É que é tanta coisa que não é possível assimilar. Ou seja, a aplicabilidade efetiva e real daquilo que é o relatório das empresas de consultoria, a meu ver, não tem aplicação prática na realidade do dia a dia das empresas. E as empresas vão querer cada vez mais, porque hoje já é uma necessidade. Como é que eu posso melhorar o meu negócio hoje? Como é que eu posso resolver um determinado problema que eu tenho hoje no meu negócio? Como é que eu, com os dados que tenho hoje, o que é que eu devo, que decisão é que eu posso ter? E para onde é que eu vou atender? Mas para isso eu preciso, no caso, os empresários, precisam ter uma clarificação específica com os gráficos, perceber o que é que os gráficos dizem, não serem gráficos bonitos, mas serem gráficos que comunicam determinado tipo de análise e mapas mentais. Eu acho que é muito por aqui. Tudo isso a inteligência faz através de diversos softwares. Depois, novos serviços que têm a ver com esta parte que eu estava a dizer de antecipar os desafios futuros. Isto é muito, muito relevante. Aconselhar os clientes, as empresários vão querer serem aconselhados, portanto vão olhar para uma empresa de consultoria como um consultor efetivamente que domina os dados e que o futuro do negócio pode estar ali, portanto, e vão querer ter uma proximidade muito maior e uma comunicação mais acessível, que não seja técnica. E por isso os gráficos e os mapas mentais são fantásticos para apresentar a qualquer pessoa que não tem que ser técnico, não é? Porque gerir um negócio, eu não preciso de ser técnico, porque se eu vou ser técnico, vou ser isto e aquilo, mais um bocadinho eu não penso no meu negócio. E o gestor, e a própria direção, tem como responsabilidade pensar o negócio e cada vez mais vai tender para isso naquilo que é o papel das diversas funções de topo para os quadros nas empresas. Depois, vai ser o consultor, vai ser como um conselheiro de empresário para que eles se preparem para as tendências. E indo mais à frente, não só com base nos seus dados, e que fazem uma linha de tendência, como também a tendência do próprio setor, do próprio nicho de mercado, e também a conjuntura nacional e internacional. Tudo isto afeta. Ora, o consultor vai ter este papel. E eu pergunto, algum empresário não vai querer este tipo de consultor? Todos vão querer. A inteligência artificial, para já, vai fazer este trabalho? Não. Não vai fazer este trabalho. Vai ajudar a fazer este trabalho. Mas não vai ter esta linguagem de forma simples. Ou seja, do tipo, o que é que eu tenho que fazer amanhã? Não vai conseguir responder a isso. Então isto é preciso dados e dados, é preciso o trabalho de um consultor, é preciso entender o nicho, é preciso entender aqueles dados especificamente para aquela empresa e é preciso entender aquilo que é a conjuntura nacional e internacional, cada vez mais internacional, porque a nacional pouca influência tem nas empresas hoje em dia. E aqui
Este papel do consultor, para mim, vai ser o futuro, e não tenho muitas dúvidas que será longe daí, incluindo que as empresas vão querer uma personalização do tratamento, e vão deixar de olhar para o consultor, primeiro, como uma obrigatoriedade, as grandes empresas têm essa obrigação, como uma obrigatoriedade e como um documento de centenas de páginas que ninguém lê, mas passam a olhar, mas espera aí, o consultor vai-me ajudar na minha estratégia de negócio e como é que eu posso melhorar o meu negócio. E isto parece muito, muito interessante. Depois, a expansão do mercado, ou seja, as próprias empresas que, na minha opinião, vão tender a ser muito específicas e muito especializadas por cada um dos nichos, vão ser mais especializadas. A verdade é que elas não vão conseguir trabalhar sozinhas entre si. Então, aqui também me parece que o consultor vai ter um papel muito importante na comunicação entre empresas de diversas especialidades que sejam complementares aos seus negócios e que depois as façam escalar na sua atividade. Parece-me que é muito também por aqui. Ok. E Miguel, achas que há competências hoje em dia que a inteligência artificial vai completamente, que vai completamente dominar dos consultores? Ou seja, achas que o que é que a inteligência artificial vai fazer hoje em dia que é feito pelos consultores? Ora, eu diria que vai fazer tudo o que a esmagadora maioria dos consultores faz hoje. E por isso estava a dizer que o perfil tem que ser alterado e ter um perfil mais de estratégia. Porque a análise vai ser feita pela inteligência artificial. À medida que a inteligência artificial se vai desenvolvendo e vai aprendendo a forma como analisar determinados dados e aquilo que tem que combinar em termos de dados, significa que ela está a evoluir em termos de análise. Ao evoluir em termos de análise, ela não precisa de um humano. Onde é que ela vai precisar de um humano? E agora tenho esta análise. E agora como é que eu vou aplicar na vida prática, na vida do ser humano, não é na vida da inteligência artificial? Portanto, o perfil vai completamente ser alterado, porque um analista, do meu ponto de vista, não tem capacidade de comunicação com um empreendedor, com um decisor num negócio. Seja quadro, de topo ou mesmo intermédio. O consultor analista não consegue comunicar com essas pessoas e eu também tenho essa experiência, porque falam linguagens totalmente distintas e têm objetivos totalmente distintos. Um quer resultados e quer que o outro o ajude a ter resultados. O outro só quer documentos e dados e depois vai ter alguma conclusão. Ora, isso a inteligência artificial vai fazer. Portanto, não é esse o caminho e isso vai claramente, no meu ponto de vista, terminar. Ou seja, a componente técnica e de perfil vai ser muito mais do lado da estratégia e eu acho que aí vai ser um grande desenvolvimento dos próximos seres humanos, vamos dizer assim, vai ser muito em trabalhar com o cérebro de forma estratégica. Ou seja, eu tenho estes dados e agora o que é que eu faço com eles? Como é que eu posso otimizá-los? Como é que eu posso aplicá-los para obter determinado tipo de resultado? E isto é que é a estratégia. Por outro lado, também muito interessante ao não serem necessários estes analistas, vai fazer com que as empresas de consultoria baixem significativamente os seus custos com o número de pessoas, o número de consultores. Ora, isto abre outra possibilidade. É que o mercado, em vez de ser, estou a falar de grandes consultoras, como é o caso da Deloitte, onde tu trabalhas, em vez de trabalharem só para grandes empresas, vai-se criar novos mercados nas médias e pequenas empresas. Porquê? Todas elas vão querer também alguém que as ajude na estratégia de crescimento. E como os custos são muito mais baixos, vai ser possível criar produtos específicos para atender a essa dimensão de empresas. E então há aqui uma outra oportunidade. Ou seja, os consultores, e esta é a boa notícia, não vão ficar desempregados do ponto de vista consultor analítico numa consultoria, mas se souberem e quiserem reinventar, podem ser reaproveitados como estrategas numa dimensão diferente de empresas. E nós sabemos que quanto menor a empresa, menor o nível de exigência que tem. Portanto, é um bom ponto para começar e até pode ser uma escada de valor para o futuro. Isto aplica-se depois também em empresas públicas
e à própria estratégia de governo, que é muito interessante, que também é outro ponto muito interessante, que é para que é que nós precisamos de políticos e qual o papel dos políticos no futuro. Também é muito interessante ver isso. Então, no caso dos políticos, eu também costumo dar este exemplo que é muito interessante para nós percebermos a tendência. Muitas pessoas têm a objeção da inteligência artificial. Não, vai escrever a inteligência artificial, isto, aquilo. Bom, o político é um extraordinário exemplo do que é utilizar algo escrito por outros, porque, pelo que se sabe, vou dizer, 99% dos discursos de qualquer político no globo é escrito por outra pessoa que não o próprio, certo? É isso, é verdade. Então, com base nisto, depois existe aqui outra questão também, só para nós equipararmos ao consultor, que é outra profissão muito importante que está ao nível do consultor, que é o papel do advogado. Então, o que é que o advogado vai fazer aqui? Eu diria nada, rigorosamente nada. O advogado é daquelas profissões, para mim, taxativamente, vai simplesmente desaparecer. Porquê? As leis vão estar todas de forma muito clara e objetiva em termos digitais. Banco de dados, certo? Depois, me dizem, mas é preciso uma interpretação subjetiva. Não, não há cá interpretação subjetiva. É lei ou não é lei? E é objetiva. Mas depois existe outra coisa no direito, que é a jurisprudência. Ora bem, o que é a jurisprudência, se quisermos passar para a linguagem de inteligência artificial? A jurisprudência nada é que um determinado padrão. Ou seja, se determinada coisa acontecer de determinada forma, a conclusão é diferente e a interpretação da lei é esta. Então não há cá preciso advogados e muito menos juízes. Clica no botão e vê quem tem razão. Ponto final. Ok. Onde é que eles vão reinventar aqui? Desculpa. Onde é que eles vão reinventar aqui? Em criar de forma, aqui eventualmente há uma inversão, de forma analítica, a história de um qualquer processo. Portanto, temos um processo judicial com duas partes a defenderem histórias diferentes, vamos dizer assim. O advogado, eventualmente vai-se chamar outra coisa, o mesmo advogado, o que vai ter que saber é criar a sua história de forma assertiva para que depois a interpretação dessa história tenha aplicabilidade na lei conforme ele pretende para o seu cliente. Portanto, também tem aqui muita estratégia, mas a construção da história é fundamental para o resultado. Fico contente, Miguel, pelos trabalhos dos consultores não irem acabar, não é? E, portanto, faço-te esta pergunta que é, quais é que serão as competências tradicionais dos consultores que devem ser melhoradas com o impacto da inteligência artificial? É nesta questão da análise, ou seja, para mim, a análise tende a acabar no longo prazo. Ou seja, o que eu estou a falar é aquilo que é a tendência do longo prazo. O problema é, qual é o longo prazo? São 10 anos? Ora, quem disser que o longo prazo são 10 anos, se nós falarmos em termos tradicionais, poderia ser 10 anos. O problema é que nós temos uma curva vertical de aprendizagem da própria inteligência artificial que está a acelerar tudo. Aquilo que era janeiro do ano passado em termos de inteligência artificial, hoje está totalmente obsoleto. É isto que nós estamos a falar um ano depois. Um ano depois. Ainda nem começou, já está obsoleto. Aqui está a ser uma velocidade tão grande que o longo prazo eu não sequer consigo quantificar. E que quantificar pode estar enganado. Agora, qual é o ponto? O ponto aqui é como é que vai ser feita esta adaptação? Que era aquilo que nós falámos inicialmente. Nada está a ser feito para que o ser humano se adapte a esta velocidade. Mas, no entanto, as ferramentas disponíveis e disponibilizadas ao ser humano estão aí, estão a crescer em flecha. Ou seja, nós, sem nos apercebermos, nós, seres humanos, sem nos apercebermos, estamos a ser substituídos pelas inteligências artificiais com as novas ferramentas. E não estamos a ser reeducados para o nosso papel. O que é que nós vamos fazer? Eu pergunto, uma secretária, por exemplo, que tem como objetivo fazer um determinado relatório. Deixou de existir. Não vai fazer relatório nenhum. Clica no botão, a inteligência artificial vai fazer o teu relatório. Ok? Então, ela está a ser reeducada? Não. O problema é que ninguém está a ser reeducado. A própria escola não está a ser reeducada, pelo contrário, existem várias opiniões que dizem que a escola está a ser reeducada do ponto de vista negativo, ou seja, está-se a tirar a capacidade cerebral do ponto de vista de pensamento e capacidade de pensamento, capacidade de crítica, capacidade de analítica, capacidade de estratégico às novas gerações. Isso vai ser um ponto absolutamente crítico quando essas gerações
tal como as atuais, atenção, mas as novas gerações deviam estar melhor adaptadas, se forem posicionar no mercado. Como é que elas vão posicionar? Não vão, porque elas só sabem clicar no botão. Ora, clicar no botão é para qualquer um, incluindo os próximos robôs. Com a inteligência artificial também vão clicar no botão. Deixa-me só acrescentar aqui um ponto muito interessante, que é a questão de criar assistentes virtuais, assistentes, não é virtuais, assistentes com inteligência artificial, com assistência artificial e também GPTs. Ou seja, isto vem da OpenAI, mas várias outras empresas estão a desenvolver e têm já bem desenvolvido estes assistentes de inteligência artificial, que não são mais do que profissionais altamente especializados que fazem tudo o que um especialista faz. Se for escritor, ele vai escrever um livro de forma fantástica, como um escritor as faz. Se for um consultor numa empresa de consultoria como a Deloitte, vai fazer exatamente o que o consultor faz. Se for um youtuber, vai fazer exatamente o que o youtuber faz. Se for um redator, vai fazer o que o redator faz. Se for um professor, vai fazer o que o professor faz. E isto são inteligências artificiais que já existem, atenção, e cada um de nós pode criar. Aliás, eu estou claramente a trabalhar muito nisto, a criar aqui, é o chamado enxame de assistentes de inteligência artificial que vão trabalhar por nós. Portanto, o que nós vamos fazer é organizá-los e eles vão dar a resposta. Portanto, isto vai acontecer para todas as profissões, sem exceção. Inclusive, acrescento aqui também aquilo que é a comunicação. Comunicação de forma humanizada, que é, por exemplo, um chatbot no WhatsApp, em que é a inteligência artificial a falar. Ou seja, já não é clica na tecla 1, clica na tecla 2. Não, é uma conversa natural com uma inteligência artificial que vai saindo a pergunta e a inteligência artificial vai canalizando o usuário, o utilizador ou o cliente para determinado objetivo que ele próprio pretende. Isto é absolutamente revolucionário e já está a acontecer. E Miguel, então face a este ambiente cada vez mais impulsionado pela inteligência artificial e de forma a garantir a resposta aqui aos clientes nos diversos processos da consultoria, quais é que serão as futuras competências do consultor? Eu perguntaria primeiro, nós temos muito aqui no marketing digital, que é, quando nós temos alguma coisa a apresentar a um cliente, a pergunta que se faz é qual é a dor ou qual é o desejo do cliente. Ou seja, não é o meu produto, eu não vou pensar do ponto de vista do produto. Eu não vou pensar do ponto de vista do que é que eu faço. É do ponto de vista do cliente, qual é a sua dor e qual é o seu desejo. No caso das empresas relacionadas com o consultor, é exatamente a mesma lógica de pensamento. Dor, qual é? Como é que eu vou tratar estes dados todos? Segundo, como é que eu vou compilar estes dados todos? Terceiro, como é que eu vou ser eficiente e utilizar a inteligência artificial a meu favor, incluindo automação digital? Quarto, como é que eu vou conseguir tirar conclusões de todos estes dados? Quinto, como é que eu, com os dados criados, vou criar previsão e uma estratégia eficiente para o meu futuro? Okay? Isto são dores claríssimas que qualquer empresário tem. Qualquer um. Desejos. Qual é o desejo de um empresário? Eu quero alguém que me diga qual é a estratégia que eu devo definir e que fundamento. Como? De forma simples. Apresenta lá o gráfico, apresenta o mapa mental para eu entender. O resto eu sigo, porque esse já é o meu trabalho enquanto empreendedor. Okay? Outro desejo. Eu não quero saber de livros e documentos e dados e páginas. Eu não preciso nada disso. Isso de bonitinho só serve para estar lá na gaveta e ninguém lê aquilo e muito menos eu consigo utilizar eu enquanto empresário. Então, eu quero alguém que me resuma aquilo e que diga o que é que eu faço. Outro desejo. Que me faça em tempo real. Ou seja, eu não preciso de ter dados acumulados não sei quanto tempo, porque depois, quando eu vou atuar no mercado, já está tudo ultrapassado, está tudo obsoleto, já não tem a eficácia que teria. Ou porque aconteceu uma guerra, ou porque aconteceu uma gripe, uma epidemia, ou porque o poder político mudou, ou porque a lei mudou, enfim. É isso que um empresário quer. Em tempo real, como é que ele pode atuar? E ele deseja ter alguém em quem confie.
Ora, as empresas de consultoria representam exatamente esse papel de confiança, quer no mercado como um todo, do ponto de vista dos investidores, quer para o empresário como um consultor de estratégia. Eu acho que é muito por aqui o posicionamento do consultor do futuro, que é hoje. Agora, não é? Exato. E então, Miguel, tenho aqui uma outra questão, que é aqui para finalizarmos também, que é a inteligência artificial como uma ameaça ou uma oportunidade? Pois, esse é um ponto muito interessante. Eu diria que hoje, eu sei lá, eventualmente, vamos mandar assim números, é a minha visão global. 90% das pessoas, da população mundial, olha para a inteligência artificial com indiferença. Interessante e tal. Depois há ali 9% que vem, pô, se isto aqui vai-me estragar o trabalho. Não, isto aqui serve para quê? Eu não consigo tirar resultados nenhum, não estou a ver, mas já estão a dizer que isto vai desenvolver para ali, depois vem uma máquina para aqui, uma máquina para ali. Isto é uma ameaça para mim. Eu diria 9%. Portanto, 90% indiferente, 9% ameaça. Depois há 1% que olham para isto como uma oportunidade. E o que é que se pretende? Que este 1% vire 100%, porque é a única forma de nós convivermos com a inteligência artificial. Claramente, a inteligência artificial é uma ameaça para o ser humano. Isto é clarinho como água. Porquê? Porque nos vai substituir. Em quê? Em tudo. Em tudo. Inclusive no ridículo que é nos nossos desejos. Porque a inteligência artificial já faz do tipo, vou-te dar um exemplo. Eu chego ao meu frigorífico, tiro uma fotografia e pergunto, eu tenho isto no frigorífico, o que é que eu vou jantar hoje? Ele diz, olha, come isto e isto, combina isto com isto. Ou seja, nem sequer vou pensar no meu jantar, tiro uma fotografia e ele é que decide por mim. Quem é que decidiu? A inteligência artificial, eu não decidi. E este é um dos grandes perigos para a humanidade e eu acredito que mais de 50% da população vai cair neste problema. E isto claramente é uma ameaça para essas pessoas. Depois, para os governos, que ainda nem sequer se começaram a mexer nesta área, estão muito distraídos mesmo, porque parte deles, a iniciativa de preparar as populações, tem que preparar a população para readaptar os novos perfis. Ou seja, qual é o papel do ser humano na sociedade? Elon Musk já disse que o papel do ser humano vai ser estar de férias, em permanência. A inteligência artificial, em termos de software, e os robôs que vão fazer tudo por nós. E porquê é que ele diz isto? E depois diz, mas espera aí, então e como é que vamos pagar? O robô vai ter um salário. O salário vai ser depois, com base, não vai ser pago ao robô, nem à inteligência artificial, mas vai ser criado, vai ser como se fosse pago pela dinâmica da economia e que depois Sim. vai ser distribuído pela população. E nós vamos viver assim. Basicamente é isso. Isso faz-me lembrar um filme que eu vi aqui há uns anos, em que a sociedade é feita com robôs a andarem na vida normal, a irem para o trabalho, a apanharem o carro para ir para o trabalho, não sei o quê, a fazerem tudo, rigorosamente tudo, e os seres humanos estão em casa, deitados na cama, com óculos virtuais. Que esse é outro ponto que ainda também não se fala, e eu por acaso pensei que no início deste ano seria falar mais, que é a realidade virtual, que é nós vivermos no mundo virtual. Nós, em vez de estar esta reunião aqui, neste ambiente, em cada espaço físico, nós vamos entrar em reuniões com um ambiente que nós montarmos, por exemplo, pode ser no terraço aí de um arranha-céus em Nova Iorque. Nós combinamos a nossa reunião lá, com o solzinho a bater, todas as condições, e estamos lá, os dois, a fazer exatamente esta mesma conversa. Portanto, é também outro ponto que vai entrar muito em breve também para a equação, que é nós vamos passar a viver um mundo real, um mundo virtual. As nossas comunicações vão ser também em termos virtuais. Portanto, isto vai ser muito repentino. Por isso eu falar nos governos, eu não sei como é que as pessoas vão estar preparadas. Eu acho que a esmagadora maioria vai ver como ameaça e vai se revoltar contra a inteligência artificial. Vai haver políticas, porque os governos, como não prepararam, vão ter que ser reativos. Esse é um ponto muito importante. O consultor vai ter que ser deixado de ser reativo, ou seja, trabalhar por reação com os dados, e vai ter que ser, vai passar a ser proativo, ou seja, com aqueles dados vai ter que dar a estratégia, ou seja, de reativo para proativo. Isto é muito interessante. Mas voltando aqui ao papel das pessoas,
como elas não são preparadas, vão ser contra a inteligência artificial. Vai haver muitas manifestações, porque entretanto, vai haver aumento de desemprego, vai começar a haver aumento de desemprego, isto é clarinho como água. Os governos vão ser reativos, vão fazer leis anti uma série de coisas, mas só estão a adiar o problema, porque o problema vem para aí e vai chegar. Então, qual é o outro ponto? É ser uma oportunidade. É cada um de nós, qualquer que seja a nossa função na sociedade e a nossa posição, a nossa idade, ou o nosso estatuto social, ou o nosso país, o que é que seja, enquanto seres humanos, nós temos que olhar para a inteligência artificial como positiva, perceber como é que nós podemos contribuir para a nova sociedade que se vai criar e como é que nós vamos recolher dados da inteligência artificial para que ela nos facilite a nossa vida, mas que o nosso contributo seja maior e melhor. Basicamente é muito por aqui a distância ou a diferença entre ameaça e oportunidade. Sim, E este trabalho já olha como oportunidade e isso vai ser um assunto diário, claramente. Parece-me que está-se a adiar, mas eventualmente estamos a adiar demais. Sim, eu acho que é crucial adotar aqui uma abordagem equilibrada em relação à inteligência artificial na consultoria e reconhecer que realmente há aqui grandes desafios potenciais com esta tecnologia, mas também ter em consideração todas as oportunidades que ela nos traz de forma a impulsionar aqui o setor também. Eu acho que se tivesse que me inclinar, acho que vejo esta tecnologia como uma grande oportunidade para o mundo da consultoria, sinceramente. É isso mesmo, e o resultado do tema da tua tese denota exatamente que tu vês que é uma oportunidade. E eu acredito que a tua tese vai ajudar outras pessoas a olharem da mesma forma. E o que nós temos que contribuir é aquilo que eu também tento contribuir na minha minúscula participação, é que as pessoas percebam que isto é uma oportunidade e que a têm que agarrar já para estarem melhor preparados para um futuro que vem e que vai ser demasiado rápido. É que não vai ser rápido, é demasiado rápido. A inteligência artificial é N vezes mais eficiente que nós, N vezes mais rápida que nós. E nós vamos ter que lidar pela primeira vez com algo que nos confronta. O ser humano tem e faz e comete muitos erros. E a inteligência artificial vai ser, não uma perfeição, porque é educada pelos seres humanos e por isso tem os tais erros, mas a verdade é que tende para a perfeição. E nós vamos perceber que temos outro tipo de posição e vamos ter que nos aproveitar de outra forma da tecnologia. E eu acho que este é o caminho, e quanto mais cedo, melhor. Caso contrário, nós efetivamente, quem não olhar para como uma oportunidade, quem olhar para a inteligência artificial como uma ameaça, vai ter muitas dificuldades na nova sociedade que se está a construir. Pronto, Miguel, não tenho mais questões e agradeço já a tua disponibilidade para poderes responder aqui a todas estas questões sobre a consultoria, a inteligência artificial, nesta fase que é tão importante para mim para concluir a minha tese. Não sei certo? se Eu espero que tenha ajudado. Nós estamos a entrar num período de uma transformação muito significativa. O caminho já chegou, mas cada vez mais, cada dia que passa, o que vai aumentar são os desafios e também as incertezas que cada um de nós terá. Isto é uma tendência que é garantida, não é sequer questionável. Depois, também é certo, por outro lado, que a disposição para nós aprendermos, a adaptarmos, porque dizem que o ser humano mais forte, aliás, o ser humano que melhor se desenvolve não é o mais forte, mas é aquele que melhor se adapta, e é esse o grande desafio que nós, enquanto humanidade, temos atualmente. Então, e depois todos aqueles que também quiserem colaborar com a inteligência artificial a seu favor, este papel de cada um será fundamental para que todos os profissionais, todos nós enquanto indivíduos, portanto, como pessoas individuais, aproveitemos esta nova oportunidade, esta nova era da inteligência artificial, que é algo absolutamente inacreditável. Nem sei como é que um ser humano, um homem, na figura de ser humano, conseguiu desenvolver este tipo de tecnologia, mas para que todos sejamos bem sucedidos e também cada um de nós obtenha os seus resultados, e tudo isto também depende muito da forma como a questão política orientar as sociedades.
E eu acho que este é que é o grande desafio. Bom, muito obrigado, Duarte, e desejo também muito sucesso na tua carreira como consultor, um consultor do futuro que já é hoje, portanto, exatamente na época certa de começar já hoje a agarrar com as duas mãos o futuro, porque claramente vais distinguir dos demais, vais estar à frente dos demais. E outra vantagem também muito competitiva, muito interessante, é que eu tenho isto para mim porque eu acompanhei muito o desenvolvimento da tecnologia ao longo dos anos. Se nós soubermos a base, será mais fácil entendermos os sucessivos desenvolvimentos. E isto para mim tem sido uma facilidade porque eu conheci exatamente a base. Portanto, é mais fácil integrar e perceber e aproveitar a oportunidade das tecnologias sabendo a base. Portanto, este é um momento certíssimo para ti como consultor do futuro, que o futuro já chegou. Certíssimo. Obrigado, Miguel, mais uma vez. Muito obrigado, Duarte, e até mais.